Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no... E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento de genética num tema muito importante chamado de polialelia. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo! E aí, pessoal, polialelia é um tema muito importante porque ele é uma variação da primeira lei de Mendel. Até esse momento, nós falamos ali sobre albinismo, sobre polidactilia. Albinismo e polidactilia são dois casos em que eu tinha apenas dois alelos envolvidos. Lembra lá no albinismo? Portanto, azão, azão e azão, azinho, indivíduos não albinos. Azinho, azinho, indivíduos albinos. O que a gente sabe é que na natureza nem sempre eu encontro apenas dois alelos envolvidos em uma característica. É possível encontrar 2, 3, 4 alelos envolvidos na mesma característica. E aí é aqui que vem o conceito de polialelia. Polialelia é quando mutações acontecem nos alelos capazes de levar a variações daquele alelo inicial. Então imaginemos aqui um alelo azão. O alelo azão sofreu mutação e deu origem ao alelo A'. Esse alelo A' sofreu mutações e deu origem ao alelo A'. E aqui eu já tenho 3 alelos envolvidos. Perceba que 3 alelos envolvidos podem se combinar de formas diferentes para dar fenótipos diferentes. Então, uma coisa que é um exemplo que é bem interessante sobre polialelia é o exemplo dos coelhos. Então, nós podemos encontrar 4 variantes de coelhos interessantes para essa nossa discussão. Então, existe o coelho que é o selvagem, é um coelho com um fenótipo mais malhado, mais puxado para o marrom, cinza. Ele tem nuances de cores no seu fenótipo, como essa que você está observando aqui. Bom, esse indivíduo selvagem carrega com ele o alelo CS, de selvagem. Logo depois do indivíduo selvagem, você consegue perceber aqui um indivíduo que é conhecido como chinchila. Chinchila é aquele coelhinho mais cinza, não é o animal chinchila. Existe o animal chinchila, mas esse é o tipo de pelagem chinchila, ok? Que é um pouco mais cinza, um cinza mesclado com pelos brancos. Então a gente consegue perceber aqui um fenótipo diferente do nosso primeiro coelho selvagem. O gene, ou melhor, o alelo que o indivíduo chinchila carrega é o CH. E aí nós temos um terceiro tipo de coelho, que é um coelho chamado de Himalaia, ou himalaio. O coelho do tipo de pelagem himalaio, ele é um coelho branco com extremidades escuras, extremidades enegrecidas. Bom, a explicação para ele é a mesma explicação que nós damos a explicação desse padrão de pelagem é a mesma explicação que nós damos lá para o gato siamês. As extremidades, por serem estruturas, ou melhor, regiões de grande área de contato, perdem mais calor. Se perdem mais calor, são mais frias. Isso muda o comportamento da expressão desse gene, fazendo então os pelos ficarem mais negros. Existe até um experimento muito interessante, mas eu acho assim pouco interessante para o coelho, mas interessante para a gente. Caso você raspe a pelagem desse coelho e coloque lá um quadradinho de gelo sobre o dorso do coelho, naquele pedaço em que o gelo foi colocado, vai nascer ou vão nascer pelos enegrecidos. Então eu estou falando aqui de uma pelagem que responde a diferenças de temperatura. Esse é o coelho himalaio. E o alelo que ele carrega é o CH. Bom, o último tipo de coelho é o coelho, o coelho da Páscoa, aquele que você está acostumado a ver bonitinho nas representações lá da Páscoa que a gente tem. Então, o coelho de olhos vermelhos, de pelo branquinho, ele pula bem alto e, enfim, ele come cenouras e bota ovo, que troço estranho, né? Bom, vamos lá. O coelho da Páscoa é um coelho, ou melhor, o coelho albino, ele é um coelho sem pigmentação, totalmente branco. E ele carrega apenas o alelo Czinho. Então veja só, aqui em cima nós encontramos o coelho que é o coelho selvagem.
O coelho selvagem, ele domina, ou melhor, o alelo do coelho selvagem domina todos os outros. Então, sempre que você encontrar o alelo Czão S, você tem certeza de que ele vai expressar a característica selvagem. Então, há uma relação de dominância aqui. O alelo selvagem domina o alelo chinchila e todos os outros que estão abaixo. Agora, o alelo chinchila, caso não esteja na presença do selvagem, domina todos os outros abaixo, ou seja, ele domina o himalaio e ele domina o albino. Se eu descer um pouquinho mais, eu vou encontrar o coelho himalaio dominando o albino, e apenas o albino, e o albino sendo dominado por todos. Então, preste atenção aqui em todas as possibilidades de genótipo para cada um dos tipos de fenótipo observado aqui. Chinchila, himalaio, a selvagem e o próprio albino. Bom, vamos lá. Então, perceba nessa figura aqui, toda vez que você observa um coelho selvagem, as combinações de genótipo possíveis são Czão S, Czão S, Czão S, Czão CH, Czão S, Czão H ou Czão S, Czinho. Perceba que tem um Czão S, tem um alelo para selvagem, ele vai expressar o fenótipo selvagem. Dá uma olhada aqui nos genótipos possíveis para o indivíduo chinchila. Ele precisa apresentar combinações de alelos que são essas. Então veja só, para ser chinchila, ele precisa ser CCH, CCH, ou então ele precisa ser CCH, CH, ou CCH, Czinho. Para ser então um indivíduo himalaio, há menos possibilidades de combinações. Então perceba nessa daqui. Para ser himalaio, ele vai ser CH-CH ou então CH-Czinho. E aí só resta o nosso último indivíduo, que é o indivíduo albino, que então ele é Czinho-Czinho. Bom, Leandro, então como resolver uma questão que envolva a polialelia? Se você está com dúvida, dá uma olhada nesse exercício que eu estou trazendo para vocês. Bom, pessoal, vamos responder essa questão que envolve, então, o raciocínio de polialelia que nós acabamos de ver na videoaula. Bom, lembrando que polialelia também pode receber o nome de alelos múltiplos. Então, você pode encontrar a descrição de questões com esse tema como polialelia ou como alelos múltiplos. Bom, na questão, ela diz o seguinte: em um mesmo loco cromossômico, pode ocorrer mais de uma mutação, originando vários alelos, chamados de alelos múltiplos, polialelia. Em coelhos, existem 4 fenótipos para a cor de pelo: agouti ou selvagem, que nesse caso está representado por C+, chinchila, CCH, himalaio, CH e albino, Czinho. Estes alelos apresentam a seguinte relação de dominância: o alelo para agouti domina o alelo para chinchila, que domina o alelo para himalaia e que domina o alelo para albino. Analise o cruzamento abaixo e assinale o que for correto. Então vamos lá, pessoal. Qual é a proposição deles? Eles estão cruzando 2 agoutis, 2 selvagens, e nesse casal teve a proporção de 3 agoutis para cada um albino. Bom, nessa questão vocês conseguem perceber que há 4 opções aqui. E a gente precisa analisar cada uma delas. Então, preste atenção na primeira proposição. Baseado no resultado do cruzamento, podemos afirmar que o genótipo dos progenitores é do tipo C+C, ou C+Czinho. Então vamos tentar resolver essa questão aqui, vamos tentar entender para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Bom, pessoal, para saber se essa é uma afirmativa correta ou não, o que nós precisamos fazer é entender ou relembrar quais são as combinações de alelos possíveis para cada um desses fenótipos, quais são os genótipos possíveis para o indivíduo selvagem, ou agouti, e para o indivíduo albino. Ok? Então, o indivíduo selvagem, também conhecido como agouti, ele tem os genótipos possíveis C+, 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 CCH, C+, CH
e C mais Czinho. Então, perceba que ele tem 4 possibilidades de genótipo para ser um indivíduo selvagem. Já o indivíduo albino é aquele que tem apenas uma combinação possível. Essa combinação é o Czinho. Então, sabendo que indivíduos selvagens podem ter a combinação, essas 4 combinações, a gente precisa ver como que elas podem se organizar em um cruzamento de 2 indivíduos agouti para dar indivíduos agoutis e albinos. Então, a única possibilidade de encontrarmos indivíduos albinos no cruzamento entre indivíduos selvagens é fazendo o cruzamento entre indivíduos que possuam o alelo Czinho. Então, veja só se essa combinação não seria uma combinação ideal para a gente. Então, eu vou cruzar um indivíduo C mais Czinho com o indivíduo C mais Czinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque já que o indivíduo albino é um indivíduo Czinho, eu tenho que necessariamente ter um Czinho vindo do pai e um Czinho vindo da mãe. E nenhuma das outras combinações de alelos para gerar um indivíduo selvagem tem esse Czinho, a não ser essa que eu estou separando para vocês. Vamos fazer o cruzamento para ver se realmente a gente chega à proporção de 3 para 1. Vamos fazer o quadro que é o quadro de Punnett. Então, veja só. Vou fazer a distribuição dos alelos nesse quadrinho. Se você ainda não sabe fazer esse quadrinho, é muito importante que você aprenda, porque a partir dele a gente consegue resolver uma dezena de questões de genética. Então, vamos lá. Coloco um alelo numa coluna, o outro alelo do mesmo indivíduo na segunda coluna. Pego agora as linhas e vou distribuir os alelos do segundo indivíduo, C mais Czinho. Então, agora a gente faz as combinações. Vai nascer o indivíduo C mais, C mais Czinho. C mais Czinho, Czinho. Olha que interessante aqui, olha que interessante. Perceba que o que você consegue ver aqui nada mais é do que um indivíduo que será um indivíduo albino, um indivíduo albino para quantos selvagens? Esse é selvagem, esse é selvagem e esse também. Para 3 indivíduos agouti ou selvagem. Bom, perfeito. E aí, quando eu volto para aquela afirmativa, eu percebo, para a primeira afirmativa, eu percebo que ela está totalmente correta. Então, afirmativa verdadeira. Bom, vamos para a segunda afirmativa, então. O nascimento de um indivíduo albino, genótipo Czinho, deve-se à ocorrência de uma mutação em um progenitor agouti, C+, durante a formação dos gametas na meiose. Então, onde é que está o erro aqui? O erro está justamente em pensar que a mutação ela deve acontecer para gerar o indivíduo albino, ela vai acontecer exatamente no processo de formação desses gametas. O que a gente está percebendo e que a gente pode perceber na primeira afirmativa é exatamente que o indivíduo, para ser albino, precisa receber alelos Czinho de ambos os seus progenitores. Então, pensar que uma mutação desse nível pudesse acontecer em 2 indivíduos ao mesmo tempo seria realmente uma probabilidade muito pequena, ou melhor, a gente teria aqui uma pequena probabilidade de acontecer. A terceira afirmativa diz o seguinte: visto que os coelhos de fenótipo agouti apresentam dominância sobre as outras cores de pelo de cruzamento agouti-agouti, espera-se que a descendência tenha coelhos agouti, chinchila, himalaio e albino em proporções iguais. Bom, é mais uma afirmativa equivocada. Não há
a necessidade de que aconteçam proporções iguais de indivíduos, a chinchila, himalaio, albino e agouti, no cruzamento entre dois indivíduos agouti. Dependendo dos alelos que cada um possuir, teremos proporções diferentes. Então vocês viram a primeira proporção com indivíduos Czão mais, Czinho. Faça um exercício aí em casa. Tentem cruzar, por exemplo, um indivíduo agouti com um indivíduo chinchila. Você vai perceber que se você fizer essa combinação ou qualquer outra combinação, elas não vão estabelecer proporções iguais para cada um dos fenótipos, fazendo com que, ou demonstrando com que, essa afirmativa 3, essa terceira afirmativa, seja totalmente equivocada. Então vamos para a última afirmativa, que ela diz o seguinte: o genótipo dos coelhos descendentes pode ser de 3 tipos diferentes: C+, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Bom, é só relembrar a primeira afirmativa. Nós fizemos o quadro de Punnett para ela e a gente vai repetir agora só para poder provar que ela é uma afirmativa correta. Então nós fizemos o cruzamento entre C+, Czinho com o indivíduo C+, Czinho, ok? Puxamos aqui o quadro de Punnett. Fizemos a distribuição dos alelos. C+, Czinho, C+, Czinho. E agora vamos ver as combinações desses alelos. C+, 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 Czinho, C+, Czinho, Czinho, Czinho. Olha que interessante. A afirmativa está dizendo que é possível ter indivíduos C+, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Perfeito. C+, 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 Czinho, C+, Czinho, Czinho, Czinho. Portanto, uma afirmativa correta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aplicação da polialelia em um caso específico, que é o caso da pelagem dos coelhos. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, nós vamos trabalhar um pouco melhor esse assunto mais à frente com o sistema BO. Então, acompanhe as próximas aulas, continue estudando, façam exercícios. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para uma lista de exercícios para vocês, com gabarito comentado. Então, aproveitem, façam exercícios, aprofundem o estudo. Um grande abraço e até a próxima.